Quando o novo coronavírus chegou ao Brasil pelos aeroportos no início de março, a Covid-19 atingia principalmente pessoas brancas e das classes médias e altas no Brasil. Em poucas semanas, a doença se espalhou pelas periferias das grandes cidades brasileiras, atingindo a população negra, indígena e periférica, que mais depende do Sistema Único de Saúde, o SUS. A desigualdade social e racial no Brasil, escancarada ainda mais pela crise da pandemia do novo coronavírus, que escancara as dificuldades da população periférica. Olá, sou Maria Domingas, professora, psicóloga e militante do movimento negro. Então, abordar aqui as questões das relações raciais com a pandemia é algo extremamente importante para os profissionais da saúde estar pensando nessa relação, que tem a ver com saúde pública, a saúde pública da população de modo geral e como é que fica a população negra nesse sentido. Sabemos que nos Estados Unidos foram mais de 100 mil pessoas atingidas, mais de 100 mil mortos, vítimas do coronavírus. 75% dessas pessoas que foram mortas são afro-americanos. Outro dado importante é que apenas 13% da população norte-americana é negra. Então, desses 13%, 75% foram as pessoas atingidas pela pandemia. Então, fazendo esse paralelo, com 13% da população norte-americana afro, são formados por negros, e dos mais de 100 mil vítimas, 75% foram desses 13%. Aqui no Brasil, o que o Conselho de Comunidade da População Negra e o Movimento Negro vem tentando reivindicar é que esses dados eles sejam dados a partir do quesito cor-raça, porque até então nós temos dados gerais, nós não temos dados de como a população negra tem sido vítima do coronavírus diretamente. Pesquisadores, lá da UFRJ, no Rio de Janeiro, eles detectaram o seguinte: porque a população negra ela não tem aparecido dentro dessa discussão do número de pessoas que foram vítimas fatais. Não aparece nessa discussão das pessoas que foram vítimas fatais, porque não são as pessoas que têm acesso ao serviço de saúde de forma rápida. Muitas pessoas possuem o vírus e nem sabem que tem. Muitas pessoas morrem e sem saber que possuía o vírus. E, sobretudo, essas pessoas são as pessoas de baixa renda que não têm acesso a esse tipo de serviço. Um outro ponto extremamente interessante que toda a mídia vem abordando é a questão do lavar as mãos com água e sabão. Nós sabemos que a realidade da população negra está na periferia, onde o acesso à água, a saneamento básico, ainda não é algo que contempla a realidade de todos e todas. Lavar as mãos é para quem realmente tem esse recurso em casa de ter água em abundância, que não é realidade da nossa população. Outra coisa, que se relaciona muito é a questão da relação do coronavírus com o mercado de trabalho. Como é que fica a vida das empregadas domésticas? Recentemente nós vimos o caso da criança de 5 anos que morreu, porque a mãe teve que levar para o trabalho. As creches estão fechadas, as escolas estão fechadas, mas as mães tinham que trabalhar, e nesse caso o menino foi uma vítima fatal. Isso está completamente ligado a essa situação da doença com o racismo. As empregadas domésticas não podem ser dispensadas, elas têm que estar ali, mesmo que possam ser
contaminadas, né? O primeiro caso de morte no Brasil de coronavírus foi de uma empregada doméstica, onde os patrões vieram de viagem, foram contaminados lá no exterior e, consequentemente, passou o vírus para a funcionária. Então é isso, são essas questões que a gente precisa pensar, né? Atualmente o mundo todo está discutindo, né, o racismo a partir do caso do George Floyd, que acontece nos Estados Unidos, mas que no Brasil é frequente, né? No Brasil é frequente as pessoas negras serem vítimas da polícia. Segundo dados da pesquisadora, qual não lembro o nome agora, mais de 5.000 jovens no Brasil são assassinados pela polícia. E se formos analisar a cor, a origem étnica, vamos perceber que mais de 90% eram jovens negros, né? Por isso que há uma discussão em torno do genocídio da juventude negra, que muitas vezes é financiado pelo Estado, porque a polícia ela trabalha para o Estado, né? O Estado brasileiro que é quem mantém essa estrutura de segurança. E os Estados Unidos nos dá uma aula, porque na verdade quem vai para as ruas não só é a população negra, mas é a população latina, a população branca, todos e todas numa luta antirracista. Aqui no Brasil, discutir racismo ainda é uma pauta do movimento negro, não é da sociedade brasileira como um todo. A gente precisa se espelhar nesse movimento internacional, né, que começa nos Estados Unidos, ganha a Europa e chega aqui com toda a força, e entender que a questão racial é um problema da sociedade brasileira, não é um problema da população negra. Olá, meu nome é Igor Novaes Garcia, sou bacharel em Direito pela FTC, advogado e pós-graduado em Direito Público e Privado pela Faculdade de Ilhéus. Recebi um convite para trazer uma pequena contribuição ao trabalho de vocês, abordando os aspectos das relações étnicas e do compromisso ético com o mundo jurídico. E já que, em decorrência dos recentes e infelizes acontecimentos, as relações étnicas têm sido tão debatidas, eu trouxe aqui dois importantes conceitos, institutos do nosso direito pátrio para trazer de modo a explicar e também fazer algumas indagações para que haja uma reflexão. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um conceito explicado pelo próprio nome. É um princípio fundamental e absoluto do Estado Democrático de Direito, presente na nossa Constituição Federal. E, para ser mais específico em relação ao conceito em si, como falamos de dignidade, quando falamos de dignidade, falamos dessa concessão de direitos, de liberdades, garantias pessoais e os direitos econômicos, sociais e culturais comuns, ou pelo menos deveriam ser comuns a todas as pessoas. E também eu trouxe a questão dos direitos individuais e coletivos, os mais básicos pelo menos, elencados no artigo 5º da Constituição Federal. Nele tratamos sobre o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Por que eu estou falando sobre isso? Porque se nós fizermos um paralelo sobre esses direitos garantidos constitucionalmente e a realidade social brasileira, pelo prisma das relações étnicas, que é o nosso tema principal, algumas reflexões são absolutamente inevitáveis. Por que tanta desigualdade no plano social se nós temos um planejamento constitucional que deveria garantir a igualdade? Por que tanta insegurança, seja ela uma insegurança física, seja ela uma insegurança jurídica, profissional de maneira geral? Por que presídios abarrotados de pessoas com o mesmo tom de pele? Por que cultos a deuses, a determinados deuses, são marginalizados num país que preza pela livre manifestação religiosa? E aqui, meus amigos, aparece o conhecimento de vocês.
o conhecimento da psicologia aparece com relevância fundamental. A sociedade brasileira, ela é, de certo modo, em alguma instância de cada cidadão brasileiro, um produto dessa nossa história. E essa história ela revela centenas de anos de massacres, de sangue, de domínio, de sobreposição étnica, sobreposição de direitos, de privilégios, de preferências. Então, há uma espécie de inconsciente coletivo que é produto dessa história e que determina padrões de comportamento, padrões sociais nessa nossa sociedade atual. Então, em resumo, para finalizar e ser bem sucinto, as relações étnicas de hoje, elas não só determinam quem somos como coletividade. A questão da identidade, da crença e da cultura não apenas revelam escândalos isolados como esses que vimos e que eventualmente vemos nas mídias sociais, nos jornais, na televisão. Nós estamos falando de domínio e retirada de direitos, retirada de oportunidades. E essas coisas acabam se espalhando, se proliferam pelas pessoas, chegam até as instituições, passam também pelas repartições públicas e, de certo modo, continuam dia a dia a estruturar essa velha e conhecida relação que temos aqui entre opressor e oprimido. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Olá, gente. Eu sou Ícaro Berbert, sou psicólogo e estou com o compromisso de trazer algumas reflexões para vocês sobre as últimas notícias que a gente tem testemunhado enquanto cidadão e enquanto cidadã. E eu acho que o primeiro passo é a gente nomear o que é que tem acontecido numa prática extremamente racista que tem culminado no assassinato da população negra. Pensar que também essas notícias, elas não são pontuais, isso denota, traz à tona, historicamente, o que é que as pessoas negras elas têm vivido e enfrentado na sociedade, numa sociedade racista, calcificada em sistemas de opressão. Então eu acho que dá pra gente fazer um resgate histórico e de entender que isso tudo tem uma contribuição bastante contundente desse próprio imaginário colonial, não é? Quando o colonizador europeu branco ele chega nas nossas terras e a relação que ele estabelece com os povos originários é uma relação que contribui para esse imaginário e a consolidação de uma sociedade hierarquizada, uma sociedade programada para que pessoas atinjam e ocupem o lugar da hegemonia e outras pessoas e outros grupos ocupem o lugar da subalternidade. As pessoas negras, as pessoas LGBTs, indígenas, entre outras. Então acredito que aqui a gente possa fazer dois esboços. Primeiro é o esboço da psicologia com um compromisso ético, como está posto no Código de Ética, lá no princípio 3, que vai dizer que a psicóloga e o psicólogo precisam atuar com responsabilidade social. Então, é olhar crítica e historicamente falando todos os fatores que estão envolvidos no cenário no qual o sujeito e a sujeita está inserido. Os fatores econômicos, os fatores sociais, políticos, culturais. E é assim que se dá esse compromisso. É fazer esse resgate, entender que nós estamos inseridas e inseridos dentro dessa aliança que se faz enquanto classe profissional, enquanto profissão. E o segundo aspecto, acredito que seja um esboço político, no sentido de entender que todas as vezes que a gente não fala, que a gente não toca no assunto, que a gente não nomeia as opressões, é uma forma de se manter negligente e contribuir com a manutenção desses processos de violência. O Código de Ética também vai pontuar lá no que se refere ao que é vedado ao psicólogo e à psicóloga. E está presente lá no artigo 2 que a psicóloga e o psicólogo
é vedado praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Então, nomear as violências, seja em qual espaço se dê, seja nos nossos corpos ou nos corpos de outras pessoas, é um processo que precisa ser real e contínuo. Então, o código ele faz esse adendo e a gente precisa trazer para a nossa realidade também. De entender, como adverte a filósofa brasileira Djamila Ribeiro, de que nomear essas violências, nomear essas opressões é um caminho principal e um caminho importante de se fazer, não é? Porque no cotidiano a gente também percebe isso, de que a invisibilização das violências se dá e colabora. Não nomeá-las colabora para que a sustentação dessa violência se dê. E se afirmar também, subjetivamente falando, acredito que seja um ato político e revolucionário. Nunca como antes é importante a gente falar desse lugar. Então eu falo do lugar de um homem negro, né? E desse lugar é que eu faço as minhas narrativas e desenvolvo minhas práticas de trabalho. A psicanalista Sueli Ronick, ela vai falar sobre micropolíticas. Então penso que qualquer prática e discurso que a gente venha fazer no sentido de uma insurgência, de uma não aproximação desse ideal construído colonial, europeu e branco, é uma micropolítica, é um movimento de resistência, é um movimento contra-hegemônico que a gente precisa fazer enquanto pessoas, mas também enquanto profissionais. E como é que isso se dá? Isso se dá de forma afirmativa, positivando também as nossas identidades, né? As nossas produções enquanto pessoas negras, ler pessoas negras também, quais cantores e cantoras a gente escuta. Então, esse processo de valorização, de legitimação, é tensionar a supremacia branca. Então, é fundamental que a gente esteja atento a isso e também passe a fazer leituras mais contextualizadas e problematizadoras, de pensar que a nossa linguagem também ela é atravessada pelo racismo, por essa lógica racista. Então, todas as vezes que a gente reproduz, você está sendo escuro comigo, isso é humor negro. São expressões que, por mais que a pessoa que está ecoando diz que não é proposital, ou diz que a sua real intenção não é ser racista, mas é entender que isso não deixa de ser racismo, não deixa de colaborar para a manutenção desse sistema. Porque é entender que, para além de ser uma prática individual, nós todos e todas nos desenvolvemos, constituímos a nossa subjetividade a partir de uma sociedade calcificada nessa opressão, essa estrutura. Então, estruturalmente, isso nos cerca. E ir na contramão e desenvolver estratégias que causem fissura nesse sistema se dá assim, atento à linguagem, atento às nossas práticas também, tanto sociais quanto de trabalho. Então, acho que são duas questões que a gente precisa pensar, né, nesse compromisso ético, mas também no compromisso político, no compromisso de positivar o que é negro, né, tendo em vista que há um projeto de nação de deslegitimar isso, de silenciar, de negá-lo. Então, hoje, poder falar sobre isso, poder contribuir com algum tipo de reflexão é um ato revolucionário, né? Esse momento eu estou fazendo um ato político nesse sentido. Então, eu espero muito que eu possa contribuir com as reflexões de vocês e deixo também a sugestão das referências técnicas do Conselho Federal de Psicologia, que é chamada Relações Raciais, referências técnicas de atuação das psicólogas e dos psicólogos, tá bom? Beijo, até mais! Com a chegada do coronavírus em nossa realidade, o seu combate tem exigido medidas enérgicas de governos em todo o mundo a fim de conscientizar a população a respeito dos perigos que ele representa. Já no Brasil, ele tem se proliferado de uma maneira surpreendente, colocando em xeque as ações propostas pelos governos estaduais e municipais que não conseguiram combater sua proliferação em tempo hábil para preparar o sistema de saúde para receber os casos mais graves, aumentando assim o número de mortos e, portanto, colocando o próprio sistema de saúde em colapso. Um levantamento feito pela Pública
mostra que entre as semanas dos dias 11 e 26 de abril, houve um crescimento exponencial de 5,5 vezes no número de negros e pardos vitimados pelo coronavírus. Afinal, seria esse um resultado da desigualdade social? Ou ainda da grave crise sanitária que nós estamos enfrentando? Ou ainda do saneamento básico ao qual nós já estamos habituados a não combater nas últimas décadas? A grave crise sanitária tem colocado em evidência de forma extrema e violenta as faces das desigualdades sociais, econômicas, étnico-raciais, de gênero e de geração, que são características da realidade brasileira, vivenciadas por grupos historicamente submetidos a tantas situações de sofrimento, opressão, exploração, exclusão e violência. A divulgação do primeiro boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, com recorde racial de casos registrados, internações e mortes pelo novo coronavírus no Brasil, é o primeiro passo importante para a análise dos reais impactos da pandemia na população brasileira, mas ainda está longe de ser o suficiente. A precisão das informações sobre raça e cor das pessoas com Covid-19 esbarra em problemas estruturais no combate à pandemia como um todo no país. Sobretudo, o baixo índice de testagens, o processo pouco eficiente de notificações de casos de síndromes respiratórias agudas e graves, inclusive a Covid-19, e no caso específico da população negra, o efetivo combate à pandemia também esbarra no racismo estrutural do país. Ainda na questão global, as campanhas mundo afora, inclusive as amplamente divulgadas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, relatam incisivamente os principais grupos de risco, que são os hipertensos, os diabéticos, pacientes oncológicos, pessoas que têm problemas respiratórios e aqueles que ultrapassaram a barreira dos 60 anos. Curiosamente ou discriminatoriamente, se esqueceu de um grupo cujas deficiências, por conta dos tratamentos, os expõem a situação assintomáticas, os portadores de anemia falciforme, doenças que afetam predominantemente a comunidade negra, principalmente no Brasil, graças ao traço negreiro. Atuar segundo os princípios éticos da nossa profissão, contribuindo com o nosso conhecimento para uma reflexão sobre o preconceito e para a eliminação do racismo. As populações indígenas, por sua vez, estão correndo sérios riscos de serem dizimadas frente a esta pandemia, uma vez que a principal causa de morte entre as populações nativas brasileiras são as doenças respiratórias. Além disso, sofre com desabastecimento e a desproteção. Planejar uma estratégia e realizar atendimento psicossocial em situações de emergência requer um primeiro momento de reflexão e análise ética e metodológica. Isso implica reconhecer que as comunidades indígenas, além da situação de ameaça com a pandemia, já vivem um contexto de ameaças constantes, não só sobre sua saúde psicossocial, mas no geral também sobre seu bem-estar e direitos básicos. Segundo pesquisadores, essas realidades discutem com uma série de violências que a população indígena enfrenta desde a invasão do Brasil, sendo expostos a genocídios, ecocídios, violações de direitos humanos e a ausência de políticas públicas. A pandemia está evidenciando o quanto somos absolutamente uns interdependentes do outro. Este acontecimento nos mostra que cada vez mais nós, seres humanos, estamos vinculados um ao outro de uma forma insensível. Aquilo que eu faço repercute no outro extremo do planeta, assim como aquilo que ocorre com o outro me afeta muito proximamente. As nossas divisões identitárias, raciais, ideológicas ou nacionais mostram-se porosas perante a necessidade de interdependência global na pandemia. A minha atitude individual repercute diretamente nos outros. Nas circunstâncias limite que provocam em muitas ocasiões a pandemia, reaparecem o melhor e o pior da condição humana. Conforme o artigo 5º da Constituição Federal do Brasil de 1988, o racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Observando-se que o preconceito social humilha, que a humilhação social pode gerar sofrimento, nós, estudantes de psicologia e psicólogos, devemos contribuir na criação de ações e condições que visem a eliminar a opressão, a humilhação
e a marginalização do ser humano. Dessa maneira, conforme a Resolução CFP número 18 de 2002, os profissionais de psicologia devem: não exerceremos qualquer ação que favoreça a discriminação ou preconceito de raça ou etnia. No nosso exercício profissional, não seremos coniventes e nem nos omitiremos perante o crime do racismo. Não utilizaremos instrumentos ou técnicas psicológicas para criar, manter ou reforçar preconceitos, estigmas, estereótipos ou discriminação racial. Não iremos colaborar com eventos ou serviços que sejam de natureza discriminatória, ou mesmo aqueles que, não tendo diretamente em sua natureza essa discriminação, acabem por contribuir com o desenvolvimento de uma cultura institucional discriminatória. Nós não pronunciaremos nem iremos participar dos meios de comunicação de modo a reforçar o preconceito racial. Então, seja ético, siga as resoluções de sua profissão e dê um basta na discriminação. Eu vejo lutas por todos os lados. Com que frequência? Todo o tempo, toda a história. Enquanto não houver vitória para a classe que o Estado explora, eu não tenho sexto sentido, mas vi professores lutando por mais de 100 dias pela efetivação de camaradas, reabertura das salas e salário digno. Eu não tenho sexto sentido, mas senti o peso do racismo quando lutamos contra a redução da maioridade penal para impedir que mais pretos e pobres fossem presos ou mortos pelo aparelho repressor da Casa Grande no Distrito Federal. Eu não tenho sexto sentido, mas sentir o coração pulsar, mais forte ouvindo secundaristas, gritando palavras de ordem. Tá tendo ocupação da Zona Sul à Zona Norte. Mesmo não tendo sexto sentido, eu vi a greve dos Correios, vi bancários contra banqueiros, vi tags de luta, meu primeiro assédio, não poetizo machismo, meu amigo secreto, será que é racismo? Eu não tenho, nunca tive, nem pretendo ter sexto sentido, mas eu sei, vocês sabem o que é preciso, unificação de todas as lutas, e eu não falo só de professor com secunda, é carteiro com feminista, é preto e branco contra o sistema fascista e racista. Porque o sindicato patronal é um só, enquanto nossa classe é dividida por gênero, cor, de boísta e tretista. E ainda somos ensinados esse palavrão chamado meritocracia. Me poupe dessa hipocrisia. Se eu tivesse um sexto sentido, se eu tivesse o sexto sentido, ele também seria usado contra o capitalismo.